Isabela Cristina Gomes da Silva, né, passe pela defesa de doutorado, né. Desde já, eu gostaria de agradecer imensamente a banca e colocar para os participantes, né, quem são os membros da banca. Então, nós temos como banca o professor Fabiano de Oliveira Bringel, da Universidade Estadual do Pará. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Alexandra. Tudo bem? Muito obrigada, né, por ter aceito participar do trabalho desde o início e por fazer parte desse grupo que hoje vai contribuir no trabalho com a Isabela. Então, a professora Ana Érica Ferreira Lima, do Instituto Federal. Bom dia, Ana Érica. Bom dia, Alexandra. Então, também muito obrigada pelo cuidado, né, com que você sempre tem participado dos trabalhos dos alunos da pós-graduação e que tem contribuído muito. Obrigada. Nós também temos na banca a professora Maria Soares da Cunha. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. Bom dia, Maria. E, para fechar a banca, nós temos o professor Cláudio Biratã Gonçalves, né, da Universidade Federal de Pernambuco, né, e o Bira é o nosso também parceiro aqui na pós-graduação em Geografia da UFC, e cada vez mais tem se tornado um grande amigo. Obrigada, viu, Bira? Bom dia. Bom dia. Bom, dando continuidade, eu gostaria de colocar, né, que a banca vai ter acesso ao microfone né, e à câmera, mas também gostaria de solicitar que a banca desligue o microfone quando a candidata estiver falando e quando os outros membros da banca também estiverem falando. A proposta é que nós trabalhemos em torno de 25, no caso a fala da Isabela, né, no caso de 25 a 30 minutos, e a banca também poderá dispor desse tempo. No final, Isabela, você faz as suas colocações diante dos questionamentos da banca, com um tempo também de 20 minutos, né? Também gostaria de dar bom dia à Isabela, né? Bom dia, Isabela. A Isabela é a candidata. Desde o início, a Isabela se prontificou a fazer no trabalho no formato virtual, né? E nós estamos fazendo esse esforço no sentido de ir em frente, né? Com a vida, aliás, com a vida na pós-graduação, e com a certeza de que nós vamos também contribuir com o trabalho de pesquisa nesses tempos de pandemia, né? Bom dia, Isabela, e você tem, no caso, 25 minutos para fazer a sua apresentação, ok? Fechado o tempo, eu dou continuidade ao trabalho. Tá, então, bom dia a todas e a todos. Bom dia. E eu vou colocar aqui os slides para você ter acesso, para vocês terem acesso. Vocês estão conseguindo ver? Não, né? Deixa eu tentar novamente.
Agora. Estão conseguindo? Estão conseguindo ver? Agora sim, Isabela, tranquilo. Sim, Isabela. Tá? Todo mundo está conseguindo? Sim, Isabela, tá dando certo agora. Pronto. Então, vou iniciar. Bom dia novamente, né? Para quem não me conhece, que está na sala, eu sou Isabela, e hoje eu vou defender a minha tese de doutorado, intitulada Desenvolvimento Territorial e a Propagação da Agroecologia nos Territórios Brejenses Pernambucanos. Eu agradeço a todas e a todos os meus familiares, né? A todas as amigas e todos os amigos, aos camponeses e as camponesas, né? Que me acompanharam e de toda a América Latina, né? Por serem exemplo, né, de resistência e por me darem força para poder escrever essa tese. Agradeço também a minha orientadora, Alexandra, às professoras e aos professores integrantes da banca, tanto da qualificação como da banca de hoje. Agradeço à FUNCAP por ter financiado essa pesquisa. E agradeço a todas e a todos que acreditam em um mundo melhor e servem de inspiração para as próximas gerações. Então, a introdução. A gente parte do princípio, né, que o Estado, né, o Estado moderno, o Estado nacional, né, na América Latina, ele sempre vem estimulando, né, a imersão da agricultura capitalista nos territórios camponeses latino-americanos. Isso faz parte de um projeto, né, desenvolvimentista moderno colonial. Então, a gente se propôs a compreender nesse processo de ordenamento do território, né, a partir da literatura com autores e autoras como Dulce, Porto Gonçalves, Montenegro Gomes e Solar Pérez. Logo, cabe destacarmos que essa lógica desenvolvimentista capitalista faz parte de uma estratégia multiescalar, material e imaterial, para homogeneizar os modos de vida, pautado na ideia do Ocidente. Quando a gente traz, né, para essa tese, essa defesa, né, de uma análise multiescalar, né, material e imaterial, a gente quer pontuar que os territórios camponeses brejenses, né, os territórios camponeses no Brasil, eles fazem parte, né, de uma imersão do contexto latino-americano, tanto geopoliticamente como também em termos de redes de articulações, né, entre os próprios camponeses. Então, para a gente foi necessário, né, importante trazer essa abordagem da América Latina para pensar esses territórios brejenses, porque quando a gente vai pensar eles, a gente faz uma redução da escala, vai analisar o território numa escala micro, no caso, quando vai fazer os trabalhos de campo, coletar as entrevistas, mas a gente consegue, né, e conseguiu ver ao longo da tese que essas estratégias de resistência, né, contra esse modelo desenvolvimentista e as próprias articulações dos camponeses, elas se dão numa escala, numa amplitude multiescalar, né, e que vai além do território material. Vai a partir das questões da imaterialidade, né, pega a questão da conjuntura, né, que vai para além do território específico, né. A nossa tese, né, a gente partiu do pressuposto que as práticas agroecológicas realizadas pelos camponeses brejenses em outras áreas da América Latina auxiliam em um processo de valorização do conhecimento popular tradicional, enquanto agente transformador da realidade sobre os territórios latino-americanos, além de configurar busca por melhores condições de vida para essas famílias camponesas agroecológicas. A gente compreende, quanto conhecimento popular tradicional, esses saberes que fundamentam, né, as múltiplas formas de lidar com a natureza desses povos ao longo de várias gerações, né? Então, aí a gente dá uma amplitude para a questão da territorialidade, como a territorialidade, né, na América Latina está totalmente atrelada
a produção, né, a inovação e a manutenção desse conhecimento popular tradicional. A metodologia, a gente utilizou uma metodologia de base qualitativa, com pesquisa participante, na perspectiva de Brandão e Borges. A gente fez entrevistas semi-estruturadas, analisamos as entrevistas a partir da análise do discurso de Bakhtin. Também utilizamos análise documental, levantamento bibliográfico e confecção de mapas, a partir da perspectiva da cartografia social. Listamos e analisamos algumas políticas, né, que estimularam ou não o desenvolvimento no Brasil. E, novamente, a gente, para fundamentar essa perspectiva da abordagem multiscalar e multidimensional, aprendemos, né, os territórios, né, conforme Rasbaert, Rafestein, Sacquet, também as perspectivas do saber ambiental proposto por Leff e o diálogo de saberes de Rett, Martinet Torres e Rosset. Os objetivos. O objetivo geral, fazer uma abordagem crítica ao desenvolvimento proposto pelos estados latino-americanos, né, e analisar como essas experiências agroecológicas estão sendo consolidadas e estão sendo disseminadas, né, nesses territórios camponeses latino-americanos, e os objetivos específicos, pontuar e notificar a matriz de saberes fazeres latino-americanos materializados nessas experiências agroecológicas e mapear os territórios tradicionais camponeses que são manejados agroecologicamente, a partir de representações cartográficas dos usos da natureza pelos camponeses da área estudada. A tese está estruturada em 6 capítulos: a introdução, o segundo capítulo, considerações sobre o desenvolvimento territorial em estados da América Latina, o terceiro capítulo, a multidimensionalidade dos territórios camponeses frente à unilateralidade do território nacional, quarto, as manifestações de resistência presente nos territórios camponeses, quinto, a recriação camponesa no enfrentamento do Estado desenvolvimentista, por último, as considerações finais e depois as referências bibliográficas. Aqui é um mapa da localização da região brejeira que a gente estudou, né, em Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, né, como vocês podem ver, né, Brejo da Madre de Deus está localizado no município, está localizado no estado de Pernambuco, na região nordeste, né. Ele faz parte da mesorregião agreste e da microrregião do Vale do Ipojuca. Aqui a gente pode ver que os territórios, né, camponeses, brejenses, agroecológicos que a gente estudou, eles estão situados nessa parte aqui da região brejeira, né, nos sítios Amaro, Escorrego, Jaracatiá e Shell. É importante destacar que, segundo os dados, né, do último censo agropecuário, 2017, e também de bibliografia regional, como de Macário, 2001, né, mais de 80%, né, das unidades, né, agropecuárias em Brejo da Madre de Deus são territórios com menos de 10 hectares, né, então, e se configuram, né, territórios majoritariamente quanto territórios camponeses, né, pequenas unidades de produção, essencialmente, né, de base familiar, geralmente passadas, né, de geração, através das gerações, né, por herança, como também teve algumas que foram compradas, né, foram arrendadas por um tempo, depois comprada, mas é um território, né, que uma configuração territorial majoritariamente, né, configurada a partir desses territórios camponeses, né, pequenas unidades de produção camponesa. A discussão. Então, uma das coisas que a gente sempre quis, né, abordar dentro da tese foi esse contraponto, né, entre a ideia unilateral de território relacionada às ideias de supremacia e sobreposição, que faz parte, né, da estruturação do Estado Nacional, né, em toda a América Latina, e, em contraponto, os territórios multidimensionais, que são os territórios dos povos camponeses, dos povos indígenas, né, que esse território unilateral do Estado, ele é sobreposto pelos territórios dos camponeses, ou vice-versa. Então, não existe, né, essa homogeneidade de território, essa identidade nacional, essa identidade territorial homogênea. Então, a gente defende isso, né, que os territórios
eles são múltiplos e multiescalar, né, e eles estão em contraponto à ideia desse território unilateral do Estado. Mas essa contraposição, né, ela não é apenas uma questão, né, que a gente aborda teoricamente. Essa contraposição, ela está bastante clara, né, tanto ideologicamente, né, quanto também em questões de conflitos físicos, também psicológicos, né, contra os povos, né, do campo e da floresta. Por exemplo, quando a gente coloca aqui nessa perspectiva de Ortiz, né, que ele coloca a concepção de nacionalidade, né, confronta o outro, né. Então, para poder consolidar esses Estados-nações na América Latina, foi necessário que se consolidasse a ideia de identidade nacional, de território homogêneo. E para isso, né, foi necessário almejar algo. E esse horizonte, né, que seria o alter ego inatingível, seria a própria sociedade, né, as sociedades modernas coloniais. Então, assim, nós da Latinoamérica, o povo da América Latina, eles teriam que esquecer suas territorialidades ou entrariam em confronto direto, né, com o Estado para enaltecer, né, e fazer parte de uma identidade nacional. Então, por exemplo, os territórios dos povos indígenas, os territórios dos povos camponeses, a cultura, né, as suas territorialidades era negada frente a essa ideia, né, de nacionalidade, de identidade do Estado-nação. Então, era preciso esse confronto direto, tanto psicológico, simbólico e material, como o próprio confronto direto mesmo, né, de conflitos por terra, por território, por água, entre outros. E essa perspectiva, né, de consolidação do território nacional e da identidade, né, a identidade nacional, ela sempre, um processo contínuo, né, ela continua, né, mesmo após a consolidação, né, desses Estados-nações perante a geopolítica internacional, essa perspectiva, ela continua, né, a partir da expansão do mercado internacional de commodities, né, sempre com essa ideia de consolidar cada vez mais o território do Estado-nação e a ideia de nacionalidade, e marginalizando, né? Marginalizando, divergindo e confrontando, né, os povos do campo e da floresta. Aí vem o tripé macroeconômico, desde o período inicial desenvolvimentista até o período do neodesenvolvimentismo, né? Esse tripé macroeconômico, ele se mantém, né, enquanto parte, né, desse processo que está atrelado à expansão internacional do mercado de commodities para consolidar o agrobusiness, o agronegócio. Então, é uma coisa que vem se mantendo desde não é uma coisa que se parou, né, esse tripé macroeconômico, ele vem se mantendo, pelo menos até os últimos governos progressistas. Aqui, sobre esse conflito, né, material e imaterial, a gente vê os conflitos por terra, né, no Brasil, no período de 2010 a 2018, a gente vê que, com o passar dos anos, vem aumentando, né, os casos. O número 2016 é o ano com o maior número de ocorrências, 1.298, né, e 686.735 pessoas envolvidas. 2017 com o maior número de assassinatos e 2018 com maior área de abrangência por conflito, né, com mais de 39 milhões de hectares. A gente viu também, né, que viu alguns programas, né, porque em meio a toda essa conjuntura, né, desfavorável, né, de conflito entre Estado e povos, também tiveram, né, a partir de 2013, né, políticas, né, e programas sociais voltados para consolidar, né, a agricultura camponesa, fortalecer, disseminar, estimular, como o Programa de Aquisição de Alimentos e a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, PNAPO, e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, PLANAPO. Então, esses programas foram, né, e bastante importantes e ainda são para o estímulo, né, da agricultura camponesa agroecológica, né, e a disseminação. Porém, né, por eles estarem vinculados, né, ao Estado, que
está baseado, né, numa tríade da concentração fundiária, né, e da concentração fundiária, expropriação territorial e degradação, apropriação capitalista da natureza. Então, eles não conseguem, agir de uma forma de ruptura, né? Eles são medidas que auxiliam, né, nesse processo da agricultura camponesa agroecológica, mas eles não auxiliam no processo de ruptura ou de embate, né, com a estrutura do Estado, né, porque ele não, em momento algum, né, ele questiona, né, e nem pretende isso, essa tríade, né, da concentração fundiária, expropriação territorial e degradação, apropriação da natureza. Essa perspectiva, ela vem se agravando com a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e também do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, né, de 2016 para cá. E cada vez mais, né, com o projeto da PEC do veneno, né, que está em tramitação para ser aprovado, né, na Câmara, e a nova classificação toxicológica, né, dos agrotóxicos de 2019, como também o ano passado foi um ano recorde, né, mais de 382 agrotóxicos foram aprovados. Então, assim, dentro dessa conjuntura, né, do establishment, né, o PAA, o PENAP e a Planapo, eles estão bastante fragilizados, né. Eles já não tinham tanta força, né, quanto o agronegócio, né, no Estado brasileiro e na América Latina, de uma forma geral. E agora, cada vez mais, de 2016 para cá, ele vai perdendo força e vai sendo enfraquecido. Porém, apesar, né, dessa questão, né, do Estado, né, moderno colonial, os camponeses, eles vêm resistindo a partir, né, de múltiplas estratégias, né, para se consolidar, né, consolidar e manter o seu modo de vida, consolidar e manter o seu território, disseminar, né, e estimular, né, a territorialização da agroecologia, né, tanto aqui no Brasil como na América Latina. Aqui nessa foto a gente vê um mutirão, né, de camponeses agroecológicos preparando biofertilizante super magro. É importante ver que formas de trabalho como o mutirão, elas que fazem parte da essência, né, do modo de vida camponês, né, elas continuam, né, acontecendo, né, no século XXI, continuam acontecendo, né, isso é importante. A gente vê aqui, né, que nos territórios trabalhados, esse foi o primeiro biofertilizante que eles utilizaram, biofertilizante super magro, mas a partir da tríade, né, da conscientização, criatividade camponesa e saber popular, né, tradicional, eles foram melhorando esse biofertilizante. Eles viram que esse biofertilizante super magro foi indicado por um técnico, né, do IPA, né, o Instituto Agrônomo de Pernambuco, não foi tão favorável para eles. Então, eles foram, a partir dessa perspectiva, né, de conhecimento tradicional, conscientização e criatividade, eles foram melhorando. Aí eles fizeram 2 biofertilizantes. O cama de galinha, que é só, no caso, o esterco da galinha, que é fervido com água, né, é muito utilizado, com o esterco da galinha, aqueles próprios, né, a criação de galinhas deles, né, que está na unidade produtiva. E também o M, que no caso, eles vão na mata, procuram os fungos que aceleram o processo de decomposição do esterco e adicionam esses fungos nesse cama de galinha. Então, a gente vê, né, a criatividade camponesa, como a criatividade, o conhecimento do território, o conhecimento popular tradicional, de saber quais são esses fungos que vão acelerar o processo de decomposição do esterco, a questão também do restabelecimento, a conscientização ambiental, o restabelecimento do agroecossistema, o aumento da capacidade de resiliência, tudo isso está interferindo, né, para esse processo, né, acontecer, né, da utilização desses biofertilizantes, né? No caso, o cama de galinha e o M, que foram a partir da experiência camponesa. Aí aqui, a caracterização ecológico-ambiental do brejo pernambucano. Os territórios que a gente estudou, eles ficam na unidade geoambiental Depressão Sertaneja, vegetação caatinga hiperxerófila e floresta caducifólia.
geologicamente, província da Borborema, bacia hidrográfica do Rio Capibaribe, clima tropical semiárido com chuvas de verão, BSH, e tropical úmido, S', segundo o Köppen-Geiser. Solos, planossolos, brunos não cálcicos, podizólicos e litólicos. É importante ver que isso que eu falei, né, vai de acordo com a caracterização da ciência, né, institucional. Mas os próprios camponeses, eles têm a sua caracterização ecológico-ambiental do território. Como, por exemplo, né, segundo a caracterização institucional, né, esses solos são fertilidade de média a alta. Mas para os camponeses, a fertilidade do solo vai depender de acordo com a cultura que vai ser manejada. Por exemplo, o morango, para o cultivo do morango, esses solos não têm uma fertilidade média alta, né? Então, eles têm que adubar, utilizar bastante esterco, utilizar esse biofertilizante, né, que eles mesmos criaram, esse M, por exemplo. Então, ele vai, a partir da experiência dele no território, ele vai dizer, né, vai classificar os solos. A questão também do clima. Por exemplo, de acordo, né, com a... Isabela, você falou 20 eu sei minutos. que já deu tempo, mas tem mais 10 minutos. É só para você se organizar. Tá. Uhum. Eu já estou mais... Tá certo. Então, aí, no caso, a questão do clima, né? Segundo a caracterização institucional, né, científica, só existe, em Brejo da Madre Deus, só existe o clima BSH. Mas, segundo os camponeses, né, entrevistados, existe 3 tipos de clima, né? Então, por exemplo, ele consegue perceber, a partir da vivência na territorialidade, né, que não há uma homogeneidade de climas dentro da própria demarcação, né, do município. Então, assim, no caso, mais para, como ele fala aqui, mais para o agreste, mais para o lado de Jataúba, né, mais seco. Já aqui na parte mais do Brejo, né, tem mais chuvas. Então, é importante a gente ver aqui, né, essa dicotomia, não para contrapor uma outra, mas para complementar. Como é importante, né, a gente olhar também para o conhecimento popular tradicional, né, como eles têm, né, o conhecimento, a vivência, né, desses territórios, para poder pensar, né, planejamentos, estratégias, né, de resistência, e tanto, né, para a melhoria, né, dos povos, como também em questões, né, da conservação da natureza, em questões ambientais. Aí aqui, dentro dessas condições, né, naturais, né, que a gente já colocou, né, da região brejeira de Brejo da Madre de Deus, atrelado aos processos de luta pela terra, aos sindicatos dos trabalhadores rurais de Pernambuco, mais a mobilização social em torno dos malefícios socioeconômicos e ambientais dos agrotóxicos, levaram à criação, em 22 de dezembro de 2000, da Associação de Produtores Orgânicos Terra Fértil, que contém 12 famílias associadas, né? É importante, essas famílias, né, elas comercializam, né, majoritariamente seus alimentos, né, nas feiras agroecológicas, né, que ocorrem 3 dias na semana em Caruaru, uma na quarta-feira, uma na sexta e outra no sábado. A gente vê, né, a quantidade de alimentos que essas famílias conseguem produzir, né, porque conseguem comercializar em 3 feiras, né, 3 vezes por semana, e essa Feira do Verde, que é uma iniciativa anual relacionada à Comissão Municipal de Desenvolvimento Sustentável, né, que é uma iniciativa para dar visibilidade, né, a essa produção agroecológica e também proporcionar, né, encontros, né, de pessoas, né, sujeitos interessados, né, tanto camponeses como outros sujeitos interessados em disseminar, né, a agricultura agroecológica em Pernambuco. E também estimular práticas que consolidem, né, essas experiências que já existem no Estado. Aqui, né, a gente vê no quadro, né, bastante, né, alimentos que são produzidos dentro de um território camponês brejense, né. Aqui tem mais de 55 alimentos que, juntando com as espécies, né, endêmicas e não alimentícias, compõem mais de 100 espécies vegetais dentro desse território, sem contar, né, as espécies animais que fazem parte de todo o agroecossistema.
E a gente aqui ressalta dois tipos de espécies que são sementes crioulas: milho do sabugo fino e feijão base roxa. Aqui a foto do milho do sabugo fino e feijão base roxa, né, são sementes crioulas, né, que são conservadas há mais de 3 gerações nessa família. Aqui, o milho e o feijão eu trouxe aqui para dentro já com conhecimento da minha família. Tem semente de milho que tem mais de 30 anos que a gente tem, e feijão. Mas esse milho e esse feijão é mais para o consumo da família, até porque esse milho e esse feijão não é valorizado no mercado. Então, a gente vê que essa questão aqui é muito importante, porque eles vêm, né, conservando essa semente e plantando, né, na família há mais de 3 gerações, e eles não plantam essas sementes por conta da questão do mercado, para vender. Eles plantam porque fazem parte da cultura da família deles, né? Hoje, né, a gente viu que eles guardam, né, em garrafas PET, as sementes, né, garrafas de água mineral, mas antigamente eles relataram que eram em cabaças, né, utilizavam também o cupim, né, o cupim preto, né, a areia do cupim preto, colocava dentro das cabaças para ajudar no processo de conservar as sementes. Aí aqui, esse território, né, camponês agroecológico bragense, que foi o que a gente colocou as fotos das sementes, né, essas sementes crioulas são cultivadas aqui nesse território. A gente vê a multiplicidade de usos da natureza, né, aqui. A plantação de morango é uma plantação sazonal, a cerca viva, né, que faz parte, né, desses territórios camponeses agroecológicos. No meio, né, das plantações, né, da horta do pomar, tem criação de animais, e aqui eu fiz um destaque de 2, né, plantas, né, 2 árvores que fazem parte são endêmicas, né, fazem parte do agroecossistema brejense, né, e continuam, né, são mantidas dentro, né, da unidade de produção, na área de plantio, que é a imbaúba e o pé de tambor, né. A gente vê aqui o agroecossistema integrado, né, espécies nativas, espécies endêmicas, com culturas, né, para alimentação e para serem comercializadas nas feiras. Aqui, algumas pessoas já passou para comprar, mas não vende, não, é nosso, é um tesouro. Aqui não é só um valor de dinheiro, é valor sentimental. Algumas pessoas às vezes até criticam, porque é coisa de sentimental. Vocês vão logo para o sentimental. Com certeza. Aqui a camponesa, ela deixa claro que a questão da terra, ela vai além, né, de uma questão de tirar o seu sustento, né, de ser um meio de produção. Ela faz parte, né, a terra faz parte dela, né. Viver ali faz parte dela, do que é ser, do seu modo de vida, do seu ser estar no mundo. Então, isso faz parte da essência, né, dos povos camponeses, dos povos indígenas, né? Não é só uma terra, é um território. Aí aqui outro território camponês agroecológico, que também cultiva morango, né, morango agroecológico no Agreste, em Amaro. Aqui, esse território, primeiro é 10 hectares, esse aqui é 5, né, nas margens, né, nas pontas, as matas, né, como no outro também, ao redor mata, essa parte verde. Aí tem a plantação de morango, que é sazonal, a plantação de banana, e aqui, né, a horta, também misturada com o pomar, relacionado com o reservatório de água e a casa de apoio. Aqui, nesse caso, a gente deu essa prioridade aqui, o camponês deu a prioridade aqui para a plantação de banana, porque ele falou que nesse território, o alimento tradicional que segue na família dele há vários anos é a banana. É uma variedade da banana prata que segue na família dele há muitos anos, né? Que ele não mistura com outros tipos de bananas, com outra variedade. E também outra coisa, né? Tanto nesse território como no outro, né? A gente viu o reservatório de água, né? E as cacimbas, né? Porque esses territórios são ricos, né? Em nascentes, né? E tem um grande potencial hídrico e com lençóis freáticos. Aí a água deles vem do lençol freático, né, de perfuração de poços. Aqui, sou dessa região brejeira, nasci lá no sítio, um dos poucos. Um dos poucos. Cadê? Fui para o hospital, mas já foi depois de ter nascido. Minha terra, no caso, foi herança, que já foi da minha avó, que foi do pai dela, que foi do pai dele, por volta do ano de 1830. Então, a gente vê aqui, né, que esse território desse camponês, ele está, né,
é um território camponês, né, desde o século XIX. Então, a gente configura, né, isso como um território tradicional, né, território tradicional camponês desses povos, né, que vem, né, cultivando a terra há mais, né, tipo, há mais de 100 anos, né. E aí a gente vê também que antigamente, aí desses, todos eram agricultores, né, a questão de plantar, né, ter o plantio também é uma questão, né, tradicional desses povos que vivem nessa região brejeira. Trabalhavam com café, cana-de-açúcar, mandioca, essas coisas. Tipo, a gente vê aqui também que faz parte, né, desde aquela época, desde o início dos primórdios desse camponês brejense, a policultura, né, a diversidade de manejos. Aqui as fotos, né, aqui você consegue ver nessas fotos a diversidade, né, a diversidade produtiva, o agroecossistema, né, bem restabelecido, né, com as matas, né. Aqui, utilização de um pequeno trator, né, ou seja, essa questão da inovação, da criatividade, né, ela existe, né, ela não é aquela coisa, não é um conhecimento que é estanque, ele está aberto, né, para a incorporação de coisas novas. Aqui, né, o morango agroecológico, cultivado a partir do sistema de irrigação desenvolvido pelo camponês, aqui, aí esse vai por gravidade, essa água chega por gravidade na área de plantio, que é feita a irrigação por vento, e a Costa do Sul. Ratificamos o papel do movimento agroecológico na reorganização dos territórios camponeses brejenses. A configuração desses territórios estão atrelada ao direito humano à alimentação sadia e adequada, como também aos direitos dos animais à conservação ambiental, desde o convívio e diálogo com a natureza ao passar das gerações. Salientamos que na escala do território camponês agroecológico, a natureza tem direitos, e o respeito a esses direitos interferem na saúde e bem-estar dos povos camponeses. Considerações finais. Nessa pesquisa, ratificamos a heterogeneidade dos saberes fazeres tradicionais, valorizamos o conhecimento dos sujeitos sociais para a construção de um território agroecológico camponês brejense, defendemos a ruptura da análise territorial unidimensional. Aprendemos os territórios a partir dos sujeitos sociais que o vivenciam desde suas territorialidades e ancestralidades. Ressaltamos a sobreposição de territórios. Comprovamos que os camponeses agroecológicos possuem uma estabilidade produtiva e financeira e se demonstram satisfeitos com a produção agroecológica e com a venda dos seus alimentos nas feiras. Analisamos o Brasil desde esse contexto geopolítico da Latina, né? Essa abordagem vislumbra pensarmos em estratégias de resistência para gerir os múltiplos territórios latino-americanos, desde o confronto com o projeto desenvolvimentista, né? Sinalamos a pertinência do termo abordando a agroecologia enquanto um saber popular, materializado nos territórios camponeses. Percebemos que o movimento agroecológico auxiliou na construção e continuidade dos territórios camponeses brejenses. Defendemos o processo de territorialização da agroecologia enquanto uma questão multiescalar e transterritorial, porque ela ultrapassa o território físico, ela vai pela materialidade, pela imaterialidade, pelas questões simbólicas, pelas articulações em redes, né, nacionais e internacionais, como, por exemplo, a Via Campesina. E, portanto, as naturezas das resistências existem a partir da multiplicidade e da multidimensionalidade dos territórios camponeses latino-americanos. Precisamos romper com a referência moderno-colonial de sociedade para assim encontrarmos respostas sobre as questões que impedem o estabelecimento do bem viver e da soberania alimentar em nossa sociedade. Precisamos pensar, né, a partir de uma episteme própria, uma episteme que não parta apenas dessa ciência institucional, mas que parta também dos saberes dos povos, né, tradicionais, dos povos que vivem nessas terras há muitos anos, né, e que vivem a partir do convívio, né, com o território, da produção da sua territorialidade. Obrigada. Obrigada.